Oriandara la basandara la macandara la basura mandara. Toda glória, toda honra, todo louvor. Oh Jesus. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Erga tuas mãos para Ele por alguns instantes. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor por aquilo que está no seu coração. Seja grata a Ele. Te agradecemos, te exaltamos, Senhor. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa vida, Tu és a nossa vida, Tu és a nossa vida, Tu és a nossa vida. Oh, aplauda Ele, renda louvores. Glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Estamos no segundo dia, na segunda noite dessa semana de jejum, de primícias, onde estamos tirando esses primeiros dias para buscar o Senhor, buscar direções, procurar ouvir sua voz, sermos alinhados com os céus. Uma das coisas, preste atenção, uma das coisas que nós precisamos entender é que existe diferença entre ministérios sobre a obra de Deus e o propósito eterno de Deus. A obra de Deus, o ministério, são passageiros. Ou passageiros. O propósito eterno de Deus é eterno. Então, Deus lida com cada um de nós através de ministério, através de dons. Mas a Bíblia diz que os dons vão passar. Mas o propósito eterno de Deus, então, aquilo que Deus tem na minha vida, na sua, entre aspas, de uma forma individual, deve contribuir para o propósito eterno de Deus. No reino, nós podemos viver na dimensão que nós desejamos. A entrada no reino é através do novo nascimento. É através do novo nascimento. Essa é a entrada no reino. Você nasceu de novo. Porém, o novo nascimento é o início, não é o fim. O novo nascimento é o início, não é o fim. Agora tem uma jornada. E essa jornada sou eu que dou resposta para ela. Dá para entender isso ou não? Eu nasci de novo, pastor, e agora? Agora você vai precisar dar uma resposta. Existe milhares de pessoas que nasceram de novo, mas elas estão no âmbito do novo nascimento. Pastor, isso não é bom? Você está salvo. Ponto. Agora, o que eu quero viver além da salvação, ou por que não dizer, dentro da salvação? Quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, através das Sagradas Escrituras, nós vemos uma jornada muito cronológica. Quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus Cristo, nosso modelo, nosso padrão, você vê Jesus numa jornada, desde a sua saída do útero
de Deus, do Pai, porque ele saiu do Pai, nós já vamos ler isso. Ele saiu de um útero. A Bíblia diz, presta atenção, Jesus não foi criado, como os testemunhas de Jeová diz. Ele não foi criado. Ele saiu de Deus. Ele sempre viveu no Pai. Mas ele saiu do Pai e ele entrou no mundo. Então, o que nós podemos entender nessa noite? Que existem úteros, presta atenção, existem úteros aonde Deus nos coloca. Agora, o útero não é o lugar onde você foi criado. O útero é o lugar onde você foi colocado. A criança não foi criada no útero de uma mulher, foi colocado no útero dela e ele se desenvolve ali. O que é o útero? Ou o que é um útero? É um lugar de crescimento e desenvolvimento. Isso é um útero. O útero é um meio para entrarmos em uma nova dimensão. Isso é um útero. O útero não é um lugar onde eu fui criado. O útero é um lugar onde eu fui colocado, estou ou fui formado. Isso é um útero. Cada um de nós, por exemplo, fomos planejados em Deus, sim ou não? Salmo 139 está muito claro isso. Que Ele nos escolheu, Ele descreveu os nossos dias. Nós fomos planejados em Deus. Eu ouso dizer e gosto de dizer que Deus sonhou comigo. Deus sonhou com você. Você é fruto do sonho de Deus. Agora, por mais que Deus tenha sonhado com você, planejado com você, para que você nascesse nessa terra, você foi colocado no útero. O seu pai e a sua mãe não são seus criadores. Eles foram um meio para que você nascesse. Através dos seus pais, você entrou em uma nova dimensão, em uma nova realidade. E quando nós olhamos para Jesus, não é diferente. Abra comigo em João, Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 28. João 16, 28. A mensagem de ontem, irmão, já está no canal do YouTube e está com boas visualizações desde ontem, bastante pessoas já assistiram. Ontem nós falamos sobre oração em línguas, foi muito poderoso. Hoje nós soltamos um áudio também acerca disso. João 16, 28. João 16, 28 diz assim: vim do Pai, entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Novamente, vim do Pai, entrei no mundo. Olha que eu gosto dessa palavra. Eu vim do Pai, entrei no mundo. Ele entrou aqui. Todavia, deixo o mundo e volto para o Pai. Se Jesus saiu de Deus, porque a Bíblia diz que ele estava no seio do Pai, amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Pai é o útero espiritual de Jesus. O Pai é o útero espiritual de Jesus. Jesus, primeiro, ele saiu do Pai. A vida espiritual, irmãos, preste atenção, ninguém
tem poder, tem condição de te dar a vida espiritual. Só o Pai, através de Cristo Jesus, pode te dar uma nova vida. Amém? O novo nascimento não tem profeta, não tem pastor, não tem evangelista. Não, nós podemos ser canais, nós podemos pregar, mas o novo nascimento é um milagre. O novo nascimento, a nova vida, é a própria vida de Deus. Então somente Deus pode te dar essa vida. Então o nosso útero espiritual é Deus. Nós fomos gerados nele, engendrados nele. Ele é o útero do nosso espírito. Pronto, nascemos de novo, pastor. Agora eu tenho uma nova vida. Sim, você tem uma nova vida. Você acaba de nascer de um útero espiritual, que é o útero de Deus. Você carrega o gene, a genética, o DNA de Deus. Você pode dizer amém? Isso é poderoso. Isso é poderoso. O teu espírito tem a mesma genética. Poderia usar alguns textos para falar sobre isso, mas não temos tempo para isso. Agora, Jesus saiu do Pai para vir ao mundo, sim ou não? Ele saiu do Pai para vir ao mundo. Porém, para que ele entrasse no mundo, ele precisou de um útero. Ele era Deus, ele saiu de Deus, mas ele era Deus. Mas para que ele entrasse na esfera física, eu disse que o útero nos estabelece, nos coloca em uma nova dimensão, em uma nova realidade. O útero nos coloca em uma nova dimensão, em uma nova realidade. Por mais que ele era Deus, para que ele, preste atenção, por mais que ele era Deus, ele precisava de um corpo para entrar no mundo. Hebreus, não temos tempo de ler, diz: ao entrar no mundo, sacrifícios não quiseste, mas um corpo me formaste. Para que Jesus nascesse na dimensão, na esfera física, ele precisava de um corpo físico. Então, primariamente, ele sai de um útero espiritual. E quem era o útero espiritual dele? Deus. Ele saiu de Deus. Saí do Pai e entrei no mundo. Agora, Deus planejou desde toda a eternidade que ele nascesse nessa esfera física. Ele entrasse no tempo cromos. Ele entrasse nesse mundo. Abra comigo Mateus capítulo 1, verso 18. Mateus 1,18. Acharam? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, noiva, sem que tivesse coabitado, sem que tivesse tido relações sexuais, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, Jesus sai de um útero espiritual, e eu disse agora que ninguém pode te dar essa vida espiritual a não ser Deus. Ninguém pode te dar isso. Isso é intransferível. Agora, o Espírito Santo vai e engravida Maria. Quando o anjo Gabriel libera uma palavra sobre ela recebe a palavra. Quando ela recebe a palavra, porque o Espírito Santo é aquele que faz cumprir a palavra. Deus é o arquiteto, ele pensa. Quando ele fala, ele libera a palavra que é Cristo. E o Espírito Santo faz a palavra que Deus pensou e expressou tomar forma. Dá para entender isso, não? Deus é o arquiteto, ele é o que pensa. Quando ele abre a boca, a palavra liberada é o verbo, é Cristo. E o Espírito Santo faz a palavra tomar forma. Então, quando
Gabriel liberou a palavra para Maria, que ela se rendeu à palavra, o Espírito Santo engravidou ela. A partir daquele momento, Jesus, o Verbo se fez carne, ou seja, aquilo que era espiritual, entra no útero físico, material, para tomar forma física, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João capítulo 1, eu estou poupando da gente não ler tantos textos, irmãos. O Verbo se fez carne, e como foi que o Verbo se fez carne? Quando o Verbo entrou no ventre de Maria. Então, não seria errado, preste atenção, não, dentro da linha de raciocínio que estamos desenvolvendo, não seria errado que Jesus nasceu do útero espiritual do Pai, entrou no útero físico de Maria, através do útero espiritual do Pai, Jesus tem a vida espiritual. Eu estou falando na linha de raciocínio, tá? Jesus tem a vida espiritual. Quando ele entra no útero de Maria, ele recebe a vida física. Agora ele consegue, agora ele tem legalidade para entrar nessa esfera que nós vivemos. Pronto. Então Jesus até agora teve 2 nascimentos, dentro da linha de raciocínio que estamos desenvolvendo. Ele nasce do Pai, dentro da linha de raciocínio, e ele nasce de Maria. Através do Pai, ele tem a dimensão espiritual. Através de Maria e de José, ele tem a dimensão física. Ele recebe um corpo. O que é que Maria deu para ele? Um corpo. Maria não criou Jesus, Maria gestou Jesus. Maria não foi a mãe de Deus, Maria foi a mãe de Jesus. Ela deu um corpo chamado Jesus, mas o Cristo que nasceu veio de Deus. Está lá em Isaías. E uma criança nos nasceu e um filho se nos deu. A criança que nasceu, nasceu de Maria. O filho que deu, quem deu foi o Pai. Maria não foi mãe de Deus, ela deu um corpo para ele. O que Maria deu para Jesus, depois da cruz nós também demos. Depois da cruz, Jesus veio morar em nós. Amém? Maria deu um corpo para ele. E nós somos o corpo dele depois da cruz. Então, o útero espiritual de Deus fala de uma realidade, de uma dimensão. O útero físico fala de uma outra realidade. Presta atenção, eu estou falando sobre a trajetória de Jesus. E talvez isso até agora não é muito interessante para você, não faz muito sentido para você. Mas isso faz toda a diferença se você entender aonde nós vamos chegar. Agora, Jesus, ele não simplesmente viveu ou saiu de um útero espiritual. Jesus não simplesmente nasceu no mundo físico. Não, ele teve mais uma jornada, mais uma caminhada. Então vamos trazer um pouquinho para nós. Só que nós não vamos começar pelo útero espiritual, porque nós nascemos primeiro fisicamente. Nós não nascemos espiritualmente, porque nós estávamos mortos no pecado, ok? Então fisicamente, todos nós aqui nascemos, e a prova que nós nascemos é que estamos aqui. Né? Você está aqui porque você nasceu. Então você teve um pai. Você teve um... Pastor, eu não tive pai. Não, você não conheceu, mas pai você teve. Escute, irmãos. Ninguém é órfão por não ter pai. Ninguém é órfão por não ter mãe. A gente é órfão por não ter pai, porque mãe todo mundo teve. Nem que tenha sido por 9 meses. E por mais que você não conheceu o seu pai, alguém colocou você no útero dessa mulher chamada fulana, que é a sua mãe. Então você nasceu fisicamente, você tem um corpo, você tem um útero físico. Pronto, você nasceu.
Com o tempo, no decorrer dos anos, você ouviu a palavra de Deus, o Espírito Santo te convenceu, você nasceu de novo. Pronto, agora você nasceu espiritualmente. Agora você tem a vida física, porque habita num corpo, e você tem a vida de Deus, que é a vida Zoe, porque a vida do próprio Deus habita em você. Você tem uma vida. Efésios 2:1, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados e delitos. Pronto, agora você passou por 2 úteros. Se assim podemos dizer, você nasceu 2 vezes. Você nasceu através do seu pai e da sua mãe, e você nasceu de novo através do Espírito, ou através de Cristo Jesus, mas foi o Espírito que te deu vida, amém? Então você teve esse duplo nascimento. Agora, Jesus, Ele não simplesmente passou por 2 úteros. Eu quero que você abra comigo Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus 3:13. Amém? Mateus 3:13 diz assim: por esse tempo, ou seja, quando Jesus atingiu 30 anos de idade, por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, ou ele discutia, dizendo, João Batista dizia, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João Batista, o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus havia nascido espiritualmente, Jesus havia nascido fisicamente, e ao completar 30 anos de idade, ele sai da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Se você for estudar o batismo de João, que era o batismo de arrependimento, não faz sentido Jesus ter se batizado. Jesus não tinha do que se arrepender. Não faz sentido Jesus passar por um batismo de arrependimento. Não faz sentido, ele não tinha do que se arrepender. Esse era o batismo de João, o batismo de arrependimento. E quando você estuda esse trajeto, havia 2 caminhos da Galileia para o Jordão. Mas um dos caminhos, o mais curto, tinha 117 quilômetros. O mais curto tinha 117 quilômetros da onde Jesus estava até aonde João estava batizando. A Bíblia não diz que Jesus pegou um jumento, que Jesus pegou qualquer outro tipo de transporte e foi até João. Isso indica que ele foi a pé. 117 quilômetros andando. Nós temos que colocar pelo menos uma semana de caminhada. Não é perto, né, gente? Imagine uma semana caminhando. Agora, não imagine apenas uma semana caminhando. Mas por que caminhar uma semana? Tem que ter um propósito. Você não vai fazer uma caminhada, irmãos, de um dia, sem ter um propósito, sem ter um sentido. Por qual motivo, qual razão, qual circunstância Jesus caminhou uma semana? Se ele foi pelas montanhas, 117 quilômetros, para ser batizado por um batismo que ele não precisava. Porque nós poderíamos abrir, presta atenção,
Nós poderíamos abrir a Bíblia e está escrito assim: ao completar os 30 anos de idade, foi Jesus para o tanque de Siloé e deu início ao seu ministério. E a gente estaria aqui novamente, normalmente, sim ou não? Ao completar 30 anos de idade, estava Jesus no templo, quando lhe deram a oportunidade, ele pregou e deu início ao seu ministério, e nós estaríamos aqui sem questionamento nenhum, nada mudaria na nossa vida, sim ou não? Depois ele foi para a cruz, morreu, ponto final, e nós estamos aqui, e não tem nada a se explicar. Concordam comigo? A pergunta é, por quê? Andar 117 quilômetros, se Jesus era um homem de propósito, quem é, ou uma pessoa de propósito não vive de casualidade? Quem vive de propósito não desperdiça tempo. Nós precisamos achar um fundamento para essa viagem. O interessante é que Jesus, preste atenção, o interessante é que Jesus com 12 anos ele sabia quem ele era. Com 12 anos ele sabia quem era o pai dele. Com 12 anos ele já tinha ciência do seu chamamento. Só que até o batismo, preste atenção, até os 30 anos, até essa viagemzinha pequena, logo ali, ele não havia feito nenhum milagre. Ele não curou ninguém, não ressuscitou ninguém. Jesus havia nascido do Pai, havia nascido de Maria e José, mas agora estava fazendo uma viagem para entrar, preste atenção, em um outro útero. Quem é João Batista? João Batista é o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro profeta do Novo Testamento. Malaquias termina falando de João e começa falando de João. Escute, irmãos, nós precisamos parar para pensar que Jesus não faria uma viagem dessa. O homem que tinha um tempo de vida curto, cronometrado, precisava se mover para o propósito. Ele não faria uma viagem dessa sem sentido, sem fundamento. Isso precisa gerar em nós um senso de atenção. Se ele fez isso, é porque tinha um valor, porque tinha uma importância. O que Jesus foi fazer com João se ele não precisava daquele batismo? Quando Jesus chega, cada um dos evangelhos trata do assunto de uma forma, mas diz assim, um deles diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tipo assim, é ele que nós estávamos esperando. É ele que todos os profetas do antigo pacto pronunciaram, profetizaram. É ele, gente, é ele. E todo mundo poderia clamar, Jesus, ele é o Filho de Deus. E Jesus, não, mas não foi isso que aconteceu. E Jesus disse, eu vim para que você me batizasse. João diz, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. João está dizendo, eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. E Jesus diz a palavra-chave, deixa por enquanto, porque devemos cumprir a justiça. Essa palavra justiça, ela vem do grego dikaiosune, estado daquele que é como deve ser, condição pela qual o homem é aprovado diante de Deus. O que Jesus está dizendo para João Batista é, você é um meio pela qual eu vou ser aprovado. Ele está dizendo, ô João, eu já nasci do Pai, eu já nasci de Maria, agora eu preciso nascer através de você. Ô João, você é o útero ministerial da minha vida. Sem você eu não posso começar.
Não é porque eu não tenho poder, é porque através do Pai, eu saí no mundo espiritual, através de Maria, eu nasci no mundo físico, mas agora eu preciso de um útero ministerial, eu preciso entrar em um útero. O útero não é um lugar onde eu sou criado, o útero é um lugar onde eu sou formado. Quando Jesus sai das águas, o céu se abre, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele como pomba, e o Pai diz, na verdade, se você estudar o português, é muito mais profundo do que a gente possa falar. O Pai está dizendo, este é o meu filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. A pergunta que eu tenho para você é, por que que o Pai está alegre? Por que que o Pai tem prazer nele? Porque ele se batizou? Por que que a alegria do Pai está sendo expressa dessa forma? Se ele não precisava daquele batismo. O Pai está feliz, porque agora Jesus está nascendo ministerialmente. Agora Jesus nasce em outro útero. É uma escolha sua acreditar nessas verdades ou não. Mas o nosso amado Jesus viveu essas 3 fases. Você tem direito de crer nisso ou não. Eu só quero que você, nesses poucos minutos, pense comigo. Jesus não precisava de arrependimento. Ele não precisava de batismo. O Espírito Santo está nele desde o ventre de Maria. Só que agora o Espírito desce sobre ele. O Espírito dentro, ou melhor, o Espírito em, fala de novo nascimento. O Espírito sobre, fala de propósito, fala de capacitação, fala de poder. O Espírito não estava sobre ele enquanto ele não nasceu ministerialmente. Jesus saiu do Pai, saiu de Maria e saiu de João. Quando Deus diz, este é o meu filho amado, não foi só aquele povo que estava ali no Jordão que ouviu. O inferno também ouviu. Porque na cabeça do diabo, ele havia matado todas as crianças através do decreto de Herodes. Lembra quando saiu o decreto? O diabo não é onisciente. O diabo não sabia que José e Maria haviam fugido para o Egito. O diabo não sabe de tudo, irmãos. Então matou não sei quantas mil, sabe-se lá a quantidade de crianças que foram mortas. E agora, o diabo ouve uma voz do céu dizendo, este é o meu filho. O diabo dá uma coçada na cabeça e diz, a gente não matou ele. O outro demônio diz, eu acho que a gente matou tantos. Tanto tem nexo, fundamento que eu estou falando, que das 3 tentações de Jesus no capítulo 4 de Mateus, das 3 tentações, as 2 começam com se tu és o Filho de Deus. Tipo assim, por que se? Porque eu tenho dúvida se você é. O que me faz achar que você é que eu ouvi agora há pouco ali uma voz dizendo que tu era o Filho de Deus. Então, se você, tipo assim, é você mesmo. Olhe para mim. Você nasceu fisicamente. Você nasceu espiritualmente. A pergunta que eu tenho para você é, você nasceu ministerialmente? Eu não tenho dúvida que você nasceu biologicamente. Não tem como ter dúvida disso. Eu também creio que você nasceu espiritualmente porque você creu em Jesus. Então eu creio nisso. O que eu não tenho certeza é se você nasceu ministerialmente. Muitas pessoas
estão dentro das igrejas, com chamados, propósitos maravilhosos, mas que nunca entraram em útero de João Batista. Nunca entraram em útero ministerial. Pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Não é o útero que cria você. Você foi criado em Deus com um propósito. O seu propósito ministerial está em Deus. Mas Deus te coloca em alguém para te formar, para desenvolver. E muitas pessoas, elas ignoram isso. E algumas delas se perdem. Algumas delas se perdem simplesmente porque na caminhada alcançaram um dom de pregar, um dom de cura, uma palavra de conhecimento, e tudo isso é de Deus, é maravilhoso, mas através disso Deus começa a usá-lo. E aí, irmãos, por ele ser ou por ela ser usado, eles caem no engano. E eles começam a fluir no dom, mas eles não nasceram ministerialmente. Eles não tiveram João Batista sobre eles. Os céus não confirmou o ministério deles. Porque o que confirma o ministério de alguém é os céus. Muita gente foi confirmada pela terra, mas não foi confirmada pelos céus. Muita gente está sendo reconhecido pela terra, mas não é reconhecido pelos céus. Escute, irmãos, eu posso ter poder e não ter autoridade. Poder é a habilidade que eu tenho para desenvolver algo. A autoridade é a legalidade, a legitimidade que eu tenho para desenvolver aquilo. Poder é a habilidade que eu tenho para fazer. Autoridade é a legitimidade que eu tenho para fazer o que eu estou fazendo. Pastor, o senhor deu uma viajada tão grande nessa noite que eu quase acredito que é verdade. O senhor fez um emaranhado aí tão violento que eu quase acreditei que tudo isso é verdade. Eu vou te provar agora que isso é verdade. Abra comigo Lucas capítulo 20. Versículo 1. Lucas 20, verso 1. Preste atenção no texto. Você não precisa acreditar em mim. Olhe para o texto. Lucas 20, versículo 1. Até o versículo 8, vamos lá. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar. O que é que Jesus estava fazendo no templo? Ensinando e evangelizando. Ok? Estava ensinando e evangelizando. Sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciões. Ou seja, vieram a comitiva. E o arguiram, ou seja, discutiram com ele nestes termos. Dize-nos, com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu essa autoridade? Olhe para mim. Jesus, isso que você está fazendo, pregando, evangelizando, quem foi que te deu essa autoridade? Quem foi que te deu essa condição? Versículo 3. Respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta, dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Eles só estão perguntando para Jesus com que autoridade que ele está fazendo isso. O que essa pergunta tem a ver com João Batista? Aparentemente nada. Eu estou perguntando, Jesus poderia fazer igual os crentes pentecostais de hoje.
eu recebi, aleluia, a autoridade de Deus. Deus me habilitou para isso, glória a Deus. Ele poderia ter feito isso, dado uma quebrada e saído. Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditaste nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, por estar convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabia. Então Jesus lhe replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Pronto. Vocês não me responderam sobre João, eu também não vou falar com que autoridade eu faço. Mas na verdade ele já está dizendo com que autoridade ele faz. Pastor, você está falando que João é maior do que Jesus? Nunca. Uma autoridade não é quem é maior. Desculpa. Uma autoridade não é maior que ninguém. Ela só habilita alguém. Uma autoridade não prende, libera. Uma autoridade não casta, circuncida. Uma autoridade não faz parte do ministério do coveiro, faz parte do ministério do parteiro. Uma autoridade não é quem manda, é quem serve. Autoridade não é para mandar, é para servir. Nós temos conceitos errados de autoridade. Para nós a autoridade é quem é maior. E a autoridade não é quem é maior, é quem é menor para servir. Porque maior é o que serve. O que muitas pessoas estão travadas é porque elas nunca entraram no útero ministerial de ninguém. Elas vivem dentro dos seus conceitos e pré-conceitos. Muitas pessoas, elas desenvolveram na sua mente um aglomerado de doutrinas e conceitos pelas diversas igrejas em que foram criadas. E pegou um pedaço daqui, ou seja, o seu conceito doutrinário é um Frankenstein. Tem gente que tem uma mentalidade de Frankenstein doutrinariamente falando. Porque o que é um Frankenstein? É um monstro com vários pedaços, Tem gente que é isso. E aqui, ele passou um tempo aqui ele pegou um pedacinho de uma doutrina aqui. Aí ele foi para cá, pegou outro pedacinho de uma doutrina aqui. Aí ele somou aquela doutrina de lá com isso daqui. Aí ele veio para cá, pegou outra doutrina. Ele tem um monstro dentro de si. Aquilo que foi conveniente a ele foi pegando. Pronto, agora eu desenvolvi. Eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Só que servir a Deus muitas vezes significa servir ao homem. Antes de Eliseu ser servo do Senhor, ele era servo de Elias. Os estudiosos dizem que Eliseu passou 22 anos jogando água na mão de Elias. E ele era reconhecido como Eliseu, servo de Elias, para depois ser servo do Senhor. Presta atenção. Muitas pessoas estão tombando na jornada, porque eles não ouvem ninguém, porque eles não se submetem a ninguém. O segredo de um carro não é só a potência do motor, é o freio. Às vezes nós queremos potência e não queremos freio. Você não precisa só de uma voz que te acelera, você precisa de uma voz que te pare. Você não precisa só de uma voz que te diga sim, você precisa de uma voz que te diga não, ou ainda não. Escute o que eu estou te falando. Você pode não acreditar em nada que eu estou falando, mas um dia lá na frente, você vai lembrar dessas palavras do dia de hoje. Abra comigo Provérbios. Eu queria ter umas 3 horas para falar sobre isso. E você diz: eu queria só 5 minutos, porque eu não aguento mais ouvir o senhor. Deixa eu ver se eu acho. Provérbios capítulo 5.
Versículo 12. Provérbios 5:12. Pastor, o que o senhor está fazendo ontem e hoje? Eu estou ratificando os fundamentos que nós acreditamos nessa igreja. Você pode viver nessa igreja como um lugar que você congrega. Beleza, tem comida para você, se faltar cadeira tem mais no fundo, a gente pega mais uma para você. Mas a minha ideia não é que esse seja um lugar de congregar. Para mim, este é um lugar chamado útero ministerial. Você pode sentar aqui e ficar 10, 15, 20 anos. Pode entrar, comer, você gosta da comida, seja lá mais do que você gosta. Tranquilo, está de boa. Mas eu não estou aqui para alimentar eternas ovelhas. Ovelhas é o seu estado inicial. A ideia é que você comece como ovelha, mas termine na mesa, sentada como filha. Ovelha é o seu estado primário. A ideia é que na caminhada você seja ativado para viver o que Deus tem para você. Você nasceu de novo, agora você é colocado em um útero, e nesse útero você vai ser tratado, moldado. Pastor, mas eu acho que o meu líder, mas que fulano tem defeito. Escute, João Batista era totalmente diferente de Jesus, e Jesus era totalmente diferente de João. Os dois tinham doutrinas diferentes. Você não encontra João Batista nem na igreja, nem no templo e nem em festa. João Batista nunca participou de uma festinha. Nunca foi no churrasco. Na verdade, ele nem comia isso. E Jesus não perdia uma boca livre. Toda festinha ele estava. Toda festinha ele estava. E quando acabava o vinho, Jesus ainda multiplicava porque queria mais. João Batista nunca ia no templo. Ele estava traumatizado com o templo, porque não deixaram ele desenvolver o ministério no templo. Eu não tenho tempo para falar com você sobre isso. Mas Jesus estava no templo toda semana. O que significa que eles eram diferentes. Você não deve andar com quem é igual. Você deve andar com quem te ativa. Você não tem que andar com quem te abraça, você tem que andar com quem te empurra. Eu sabia que o amém ia ser desse jeito agora. Quem vive na alma, quer um cachorro para lamber as suas feridas. Quem quer crescer, quer um empurrão. Certa vez eu estava numa conferência, eu acho que o Marcelo estava comigo também, quando nós ouvimos a história de um pregador que disse de um navio que estava em alto mar, fazendo um cruzeiro, quando uma criança caiu em alto mar. A criança caiu em alto mar, e todo mundo gritando, criança em alto mar, criança, e aí fica aquele desespero, de repente, se ouve um rapaz pulando em alto mar, e salvou a criança. Trouxe a criança para dentro do navio. Quando ele chegou quando ele subiu ao navio, todo mundo aplaudiu ele. E o comandante do navio resolveu fazer uma festa para celebrar a recuperação daquela criança. E na noite da festa, o capitão, o comandante do navio, chamou o salvador da pátria, que tinha salvo a criança, e falou para ele: eu gostaria que você nos desse a honra de falar o que te impulsionou a pular no navio, a pular no mar e salvar aquela criança. Quando o rapaz pegou o microfone, ele falou: eu só tenho uma pergunta para fazer. Quem foi que me empurrou? Quem foi que me empurrou do navio? O que você precisa hoje não é de um abraço. Talvez até precise de um abraço, mas o que você precisa é de um empurrão. Ou você vai viver pelo que você está passando, ou você vai viver pelo propósito. Ou você vai sofrer pelo que estão fazendo com você, ou você vai viver pelo que Jesus fez por você.
ou o que as pessoas dizem vão ser a sua verdade, ou o que Deus diz a seu respeito vai ser a sua verdade. É uma decisão sua. Ou você vai ser vítima a tua vida inteira, ó céus, ó dia, ó azar, ou você vai dizer: eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, este é um ano que eu vou, se eu não quiser me jogar, alguém vai me empurrar. Mas eu quero viver numa realidade que eu nunca vivi. Eu quero experimentar coisas que eu nunca experimentei. Eu quero nascer ministerialmente. Pastor, eu não quero, ok. Volta a dizer, senta, irmãos, ouça, coma de boa. Viva a sua vidinha básica e medíocre. Mas se você quer assumir o que Deus tem para você, você precisa de um útero. Eu quero nascer ministerialmente. Eu quero me submeter a alguém. Eu quero ser tratado. Eu quero alguém que me circuncide. Provérbios 5, verso 12. 5:12. E digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. Eu não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Porque não ouviu ninguém, porque não submeteu a ninguém. Existem coisas que nós fazemos no poder, existem coisas que nós fazemos em autoridade. Antes de Jesus se manifestar em poder, ele se submeteu em autoridade. Antes de Jesus se submeter, se manifestar em poder, ele se submeteu à autoridade. Eu gostaria de ter umas 2 horas para falar com você sobre isso. Você nunca será maior no que você faz. Você nunca será maior no que você faz, sendo menor no que você é. A dimensão da sua altitude está na sua profundidade. O seu poder de autoridade, o seu alcance, ou o alcance da sua autoridade está no nível da sua submissão. A bênção da sua paternidade está na sua filiação. Você não escolhe o seu pai biológico, mas decide o quanto vai se submetê-lo e honrá-lo. Pastor, meu pai é isso, meu pai não é aquilo. Deus não diz que você deveria submeter ele por causa disso ou disso. Ele diz: honra pai e mãe, você terá longos anos na terra. Quando eu vejo ou ouço algumas notícias de homens ou mulheres que tombaram no Brasil, eu tenho temor no meu coração. Mas a primeira coisa que eu procuro saber, diante de Deus o que eu estou falando, a primeira coisa que eu procuro saber quando alguém tombou, seja por desvio de dinheiro, imoralidade, eu procuro saber quem era o líder daquela pessoa e quem é que ela ouvia. E na maioria das vezes, sabe o que eu descubro? Não ouvia ninguém. Nós tivemos um caso no Rio de Janeiro, que foi e é notícia da morte de um pastor, que a mulher é considerada, eu vou falar considerada porque não foi decretado, eu já diria que ela é culpada. Ela está com tornozeleira. Você leu sobre as atrocidades que aquele casal fazia? Aquela casa não era uma casa, era um bordel. Se você leu, sabe que eu não estou exagerando em nada.
tantos filhos adotados, e as filhas transavam, a mãe transava com os filhos. Os pastores que vinham de fora dos países, as filhas eram oferecidas como oferta para honrar os pastores, para viver atos sexuais. Pastor, o senhor está de brincadeira. Não, quem está de brincadeira era eles. E o ministério bombando. E os dons fluindo. Se é contra os dons, oxalá Deus levante todo mundo aqui com dons. É que dons sem formação de caráter é como uma faca na mão de uma criança, machuca tantos outros quanto a si mesmo. Você sabe, quando eu vejo no Instagram as criancinhas, 10, 12 anos pregando e se tornando ícone no Instagram, olha que criança que prega demais. Criança tem que brincar, não é pregar. Mas Deus está usando, Deus usa até uma mula, irmão. Por que Jesus não começou o ministério com 12 anos, se ele já estava pregando? É porque a gente se encanta com vozinha bonita. Olha que voz linda. Mas canta demais, né? Até me arrepio. A gente se encanta com dons, com o tanto que prega. Eu não quero saber o tanto que você prega, eu quero saber o tanto que você vive do que você prega. Eu não quero saber o tanto que você é bênção aqui, eu quero saber o quanto você é bênção na sua casa. Se nós não entendermos isso, irmãos, nossa vida ministerial terá um alcance curto. Nós não iremos longe. Nós precisamos fundamentar a nossa vida. Nós precisamos começar a nossa vida em casa com Deus, a vida familiar, esposa, esposo, filhos, pais, ministérios. Nós precisamos desenvolver entendimentos, valores e princípios. Às vezes nós precisamos parar, como nós estamos parando aqui agora, para ouvir fundamentos. Escute, irmãos, ninguém aqui dentro vai obrigar você a submeter a ninguém. Você anda com quem você quiser, mas você não vai fazer o que você quer aqui dentro. Nós precisamos entender que existem portas de entrada. Quando eu olho para todo esse processo na vida de Jesus, e eu de fato creio nisso que ele viveu, eu preciso entender isso. Eu preciso encarar isso. Eu preciso entrar no útero ministerial. Eu poderia ler para você Atos 16, quando Paulo traz Timóteo para perto de si. Timóteo era um bom discípulo, todos davam testemunho dele, mas quando Paulo chamou ele para andar consigo, ele disse: eu tenho que circuncidar você. Quando Paulo faz esse chamamento para Timóteo, Timóteo tinha entre 16 e 22 anos. Você imagina um homem ter que pegar no órgão genital de um jovem para circuncidar? Você acha que isso é bom? Você acha que isso não é constrangedor? É constrangedor para quem está mostrando a nudez, e é constrangedor para um homem que tem que pegar no órgão de um jovem para circuncidar. Ou tem como circuncidar sem pegar no órgão? Mas Timóteo abaixou as suas calças, e estou falando isso com todo respeito. Ele baixou as suas calças para que fosse cortado o prepúcio, o excesso. Você sabe o que significa, irmãos, o prepúcio? Significa que, se não for tratado, pode fazer de um homem estéril. Existem pessoas que se tornaram estéril porque não foram circuncidadas por ninguém. Se tornaram estéril porque esconderam. O prepúcio fala do excesso de carnalidade que nós temos na nossa mente, nos nossos pensamentos. Talvez você não tenha, só eu. Quando você vai estudar teologia, você descobre teologicamente que existe 3 cartas pastorais, apenas 3, não 2 nenhuma. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E quando Paulo
está escrevendo para Timóteo, ele diz, ao meu filho na fé, ou ao meu verdadeiro filho. Por que que Paulo está chamando Timóteo de filho? Porque você não é pai de quem, você não é filho de quem te dá comida. Até o governo te dá comida. Você é filho de quem você expõe sua nudez. Pastor, o negócio ficou apertado nessa noite. Se você não expõe sua nudez para ninguém, você não é filho de ninguém. Existem dois tipos de pessoas dentro da igreja. As que têm fraqueza. E o outro grupo é os mentirosos. Entenderam, não? Os dois grupos que estão dentro da igreja. Os que têm fraqueza e os mentirosos, que dizem que não tem. Talvez muitas coisas não tenham rompido nas nossas vidas, porque nós estamos dentro de uma igreja, mas não entramos dentro de um útero. Mas não aceitamos um tratamento, ser cuidado por alguém. Olhe para mim, Moisés, por favor, olhe para mim. Eu tenho 45 anos. Dia 10 de abril eu faço 46. Eu tenho 25 anos de casado. Dia 5 de junho eu faço 26. Eu casei dia 5 de junho de 95. Eu assumi o ministério 28 de abril de 97. Esse ano que eu faço 26 anos de casado, 28 de abril eu faço 24 anos de ministério. Se eu pudesse voltar atrás, todo o meu anseio seria focado em duas coisas. Primeiro, em buscar a Deus. Segundo, encontrar alguém para me submeter. Se eu pudesse voltar atrás, eu focaria em duas coisas. E nessa ordem, buscar a Deus e encontrar alguém para me submeter. Pastor, é difícil achar alguém perfeito. O dia que você se tornar perfeito, você tem direito a procurar alguém assim. Até não se tornar, se contente com o que você tem, porque o teu líder pode não ser perfeito, mas as falhas dele vão aperfeiçoar você. É fácil a gente admirar alguém pela internet. Difícil é congregar na igreja que ele congrega. Essa semana eu recebi uma mensagem no meu Instagram de um rapaz que disse: eu tenho ouvido uma mensagem sua por 30 vezes. Quase que eu falei para ele, nem eu me aguento ouvir 30 vezes, você aguenta. Ele falou, está mudando a minha vida. O que você está ouvindo nessa noite não exige que você me dê uma resposta, exige que você dê uma resposta para você mesmo. É fácil a gente culpar a igreja porque não tem oportunidade, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Entre no útero, se submeta a alguém, ore a Deus e procure alguém para você dar resposta. Eu quero dar resposta. Procure alguém que você quer prestar conta. Eu não quero prestar conta para ninguém. Ok, um dia você vai ter que prestar a Deus. Escute, você hoje não quer confessar tentações, amanhã você vai procurar alguém para confessar pecado, porque você não teve coragem de confessar suas tentações. Escute, aquilo que nós não resolvemos hoje em imoralidade nos nossos pensamentos, amanhã vamos ter que resolver no adultério.
Escute, aquilo que nós não queremos resolver nas finanças, na ganância, amanhã nós vamos ter que resolver porque nos perdemos no dinheiro. Deixa eu te falar, sabe o que é melhor do que não subir? Ou melhor, sabe do que é melhor do que subir? É subir e não cair. Mas eu só vou subir e não cair se eu estabelecer fundamentos antes de subir. São nos lugares mais altos que os ventos batem mais forte. Pra te adorar, pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo. Olha a lavacanda, a lavaçada, a lavaçada. Pra te adorar vivo, só pra ti. Eu só quero, eu só quero. Vamos. Vamos. Tudo, tudo, tudo. Te alegrar, teu coração, meu prazer. Vamos, Espanha! Vamos! Tua vontade é que existe. Tu és digno. Tu és digno. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Oriela Maçonda, Yela Bacanda, Rabaconda, Rabecanda, Rabaçonda. Adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Oh,
Vamos. A vontade é que eu existo. Tu és digno. Tu és digno. A vontade é que oh, aleluia, digno, tu és digno pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar só pra ti. Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo. Pra te adorar, pra te adorar. Ore em outras línguas. Enquanto o pessoal vai cantando, você ore em outras línguas, vamos. Ore em outras línguas, vamos. Pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Sopra Espírito Santo neste lugar. Sopra o unção de paternidade neste lugar. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Eu vivo, eu vivo só pra ti. Pra te adorar, pra te adorar. Oh, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Ore por esse segundo dia de jejum, ore. Coloque diante do Senhor o seu jejum, o seu período, o seu tempo. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor esse segundo dia de jejum. Nós queremos direções, queremos discernimento, queremos alinhamento, queremos nos alinhar com os céus.
Queremos nos mover a partir dos céus e não a partir da terra. Que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino e seja feito na nossa vida, assim como é feito nos céus. Que seja feito na terra como é feito nos céus. Que seja feito na terra como é feito nos céus. Eu declaro, Senhor, dons e ministérios sendo ativados neste lugar. Eu libero, Senhor, dons e ministérios sendo ativados neste lugar. Eu libero, Senhor. Deixa o céu descer, oh, oh. Deixa o céu descer, oh, aleluia. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Pois teu é o reino, oh, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, é teu, Senhor. Para sempre. Sempre é o teu reino, Eu declaro que esse é um ano que você vai fluir em áreas e dimensões que você nunca fluiu. Eu declaro um entendimento novo para um tempo novo. Eu declaro um entendimento novo para um tempo novo. Eu quebro fortalezas nessa noite. Fortaleza que tem nos impedido de entrar em uma nova realidade, em uma nova dimensão. Eu quebro nessa noite, pelo poder de Cristo Jesus, limitações. Por entendimentos errados, por conceitos e preconceitos errados. Limitações financeiras, limitações ministeriais, limitações geográficas, limitações profissionais. Eu quebro nessa noite limitações, eu declaro avanço, eu declaro que o espaço não vai caber mais você, eu declaro que o espaço não vai caber mais você, eu declaro uma amplitude. Aleluia. Escute, alguns de vocês, em algum momento deste ano, presta atenção, escute, porque é uma palavra profética. Alguns de vocês, em algum momento desse ano, vão começar a se sentir incomodados com algumas coisas na sua vida. Às vezes vai ser o lugar onde você mora, às vezes vai ser a sua vida profissional, o seu ambiente de trabalho. Eu não sei exatamente o que, mas isso está queimando no meu coração. Quando essa inquietação começar, e Deus coloca no meu coração que já tem gente aqui que está assim. Quando essa inquietação começar, e você não sabe por quê, escute, é porque eu quero te colocar em outro nível. E se eu não colocar em você essa inquietação, você não sai do lugar. Eu quero te colocar em lugares mais altos. Eu quero te colocar em lugares mais amplos, mas a tua mentalidade te impede. A tua mentalidade te impede de entrar neste lugar. Mas hoje, a tua mente é ampliada.
Hoje toda limitação, devido a traumas de infância, crescimento, é quebrado em nome de Jesus Cristo. Você vai entrar em lugares que você nunca entrou. Você vai viver realidades que você nunca viveu. Você vai viver realidades que você nunca viveu. Essa palavra vai entrar no seu coração agora. Você vai viver realidades que você nunca viveu. Você vai viver realidades que você nunca viveu. Erga tuas mãos por alguns instantes e agradeça ao Senhor. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso é, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos.